Olá, amigos. Esse é o canal Isabel Spotify e vamos trazer a entrevista de Mano Menezes, técnico do Grêmio. O Grêmio que venceu o Bahia por 1-0. E veja agora o que Mano Menezes falou do Bahia. Olha. Achei que o jogo se desenvolveu dentro do grau de dificuldade que imaginávamos nós. Estamos enfrentando aí uma das equipes de melhor desempenho no Brasil aí nesse semestre, já uma afirmação de trabalho de 2, 3 anos, né? Com um time que toca muito bem a bola. Então imaginávamos um jogo com um grau de dificuldade, talvez tenha sido um pouco mais do que esperávamos, porque nossa primeira parte do jogo achei que podíamos ter feito melhor. Tanto que voltamos no início do segundo tempo melhores, né? Já com uma posse de bola maior do que o adversário, uma chegada na frente com um pouco mais de lucidez. Então, tivemos disputa, tivemos doação, tivemos entrega, que é o que o momento exige muito, e a gente trabalha isso desde o primeiro dia que chegou aqui e bateu nessa tecla. Hoje a gente chega no número de jogo de ter ganho 50 contra 30 os duelos, é a primeira vez que conseguimos estabelecer uma superioridade desse tamanho. Então, se caminha para algumas questões que são possíveis serem feitas nessa hora e que vão dando à equipe pontos valiosíssimos, como os 3 de hoje, para a gente passar por esse momento até a parada. Acho que tivemos alguns problemas no início do primeiro tempo, porque fizemos perseguições e saímos do lugar, e aí se abriu o espaço. Mas quando tivemos bem posicionados, dificilmente o Bahia, mesmo com esse volume que teve, entrou no nosso sistema defensivo, que foi na segunda parte. A ideia inicial de hoje era segurar João um pouquinho mais, porque sabíamos que João não tinha uma capacidade para fazer 90 minutos na mesma intensidade, e porque lá jogava o principal jogador de saída de contra-ataque do Bahia, que é Pulga. Então, ao segurar João, naturalmente poderíamos empurrar um pouquinho mais Marlon, mas havia uma necessidade, para isso funcionar bem, que a Muzu viesse mais para dentro do campo na hora da construção da jogada. Não funcionou tão bem. Porque na hora de defender tinha que defender por fora, porque o Marlon tinha que acompanhar ou o Cauli ou o Everton Ribeiro, e aí depois na hora de jogar às vezes não conseguíamos fazer a transição correta daquilo que era a ideia inicial. Se a Muzu estivesse aí mais por dentro, o Cristaldo também poderia vir um pouquinho mais para a direita, para ficar a equipe mais equilibrada, com os 2 volantes lado a lado, porque a característica dos nossos 2 volantes não é exatamente característica de volantes de infiltração. E o fato deles estarem lado a lado dá uma segurança para a equipe na disputa dessa bola que falamos antes, que a equipe sempre perdia. Começou a ganhar porque os 2 volantes estão lado a lado bem posicionados. Sempre se ganha umas coisas e sempre se perde algumas coisas. Acho que na primeira parte do jogo a gente ficou com muitos jogadores por trás do bloco do Bahia. Foi uma tentativa de correção que fizemos no intervalo. Ao invés de nós empurrarmos Vila Sante para meia, nós tentamos já empurrar a Ronald um pouquinho mais, segurando os 2 volantes, né? E voltamos no segundo tempo um pouco melhor do que terminamos o primeiro. Fizemos o gol cedo, que foi o gol da penalidade máxima, e isso criou de novo uma situação também que o Bahia ia passar a arriscar mais e nós íamos ficar com menos posse. Então, vi o jogo dessa maneira, mas claro que o caminho é melhorar. Claro que o caminho é jogar mais com a bola, claro que o caminho é criar mais. Achei assim que, nas avaliações que fizemos até aqui, que o time precisa ser mais trabalhado para os meias receberem a bola entre linhas do adversário. Hoje, por exemplo, da posse que tivemos, e foi uma posse menor que a do Bahia,
70% da nossa posse foi no campo do adversário. Isso também é um dado importante. Porque o Bahia teve uma posse bastante grande, mas a maior parte da posse do Bahia foi no campo defensivo. Também temos que levar isso em consideração. Não adianta nada ter posse lá, onde você não ataca, onde você não cria oportunidade. Então, é um conjunto de coisas. Tá? Vamos estar jogando um futebol que gostamos e que possa ser mais bonito de ver. Mas eu também conheço o torcedor do Grêmio e sei que ele, se tiver que escolher, ele vai escolher a vitória. E, principalmente, nesse momento, temos que ser inteligentes e escolher a vitória. Você viu que, num determinado momento, o Bahia também jogou com a bola na nossa área, né? Talvez não era a melhor escolha que eles queriam fazer, nem é muito a característica do time deles, mas se obrigou a fazer. Às vezes nos obrigamos também porque não estamos conseguindo de outra maneira. Mas hoje ganhamos muitas segundas bolas. Você não precisa ganhar só a primeira, se você jogar ela com mais inteligência e os seus extremos se aproximarem mais, no caso de Bright White, e não correr para o fundo, mas correr para o jogador que está disputando a bola, você ganha mais segundas bolas. E hoje ganhamos, olha, mais ou menos umas 5, 6 segundas bolas de muito valor e poderíamos, daí sim, encaixar esse contra-ataque com mais qualidade que tu te referiste aí. Eu acho que o caminho, Bright não é grande, mas é lutador. Arezzo não é grande, mas é lutador, disputa a bola, e estava disputando contra 2 zagueiros de 1,90 m e poucos, né? E mesmo assim a gente levou vantagem em alguma das situações. Não é o ideal, mas às vezes você precisa fazer. Estávamos olhando quando preparamos o jogo do Bahia contra o Atlético Nacional. E é um time extremamente técnico, que jogou com bolas longas. E jogou com bolas longas porque achou que era o melhor caminho. E ganhou o jogo numa bola longa chutada pelo seu goleiro. Então, eu não tenho nenhuma preferência pelo jeito de ganhar. Se a gente fizer bem feito, aquilo que a gente escolheu para fazer, é o que eu fico feliz como treinador. Tá aí a entrevista coletiva de Mano Menezes aqui no canal Isabel Spotify. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal, e o mais importante eu peço a você, meu amigo, te inscreve no canal, porque aqui no canal Isabel Spotify você sabe tudo sobre o futebol brasileiro. A todos, muito obrigado, joinha sempre, não esqueça do joinha, beijo no coração e fique com Deus.